A cúpula dos líderes da COP30 começa oficialmente nesta quinta-feira em Belém, com a presença estimada de mais de 50 chefes de estados de governo. O encontro marca a abertura política da Conferência do Clima da ONU, que vai ter entre as suas negociações formais entre os dias 10 e 21 de novembro. Segundo o Itamaraty, a cúpula vai buscar dar direção política às negociações, mas sem caráter deliberativo. Nem todos os países, no entanto, vão estar representados por seus chefes de estados. Os Estados Unidos, por exemplo, não enviaram nenhum representante político do alto escalão e o presidente americano Donald Trump não vai participar desse encontro. O repórter de O Tempo em Brasília, Levi Guimarães, está lá em Belém ao vivo com a gente. Levi, o Brasil vai lançar hoje, durante o almoço entre o presidente Lula com outros chefes de estado, o Fundo de Florestas Tropicais para sempre. Quais são os destaques de hoje, Levi? Qual que é a expectativa? O que a gente pode esperar desse primeiro dia, que é essa abertura política? Então, Letícia, o presidente Lula abre daqui a pouquinho a plenária desse primeiro dia aqui da Cúpula do Clima em Belém. Ele está nesse momento terminando de receber as delegações. No total, são 143 delegações presentes aqui na Cúpula de Líderes. Mas, como você disse, pouco mais de 50 delas são comandadas por chefes de Estado ou chefes de governo. As outras são chefiadas ali por ministros, algumas até por embaixadores ou por vice-presidentes, vice-primeiros ministros, enfim. A gente pode destacar que quem vem em peso são os líderes europeus, principalmente. Está aqui, por exemplo, o príncipe William do Reino Unido, primeiro-ministro do Reino Unido também, o Keir Starmer, o presidente da França, Emmanuel Macron, que tem uma relação muito próxima com o presidente Lula, os principais líderes aqui também da Alemanha, da Espanha, Portugal, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Mas, por outro lado, a gente tem a ausência de alguns dos principais emissores de gases poluentes. Você citou aí que o governo dos Estados Unidos não enviou nenhum representante. Quem também não está aqui, por exemplo, é o primeiro-ministro chinês, o Xi Jinping. E a China atualmente é a maior emissora de gases poluentes na atmosfera. A Índia também, que é uma grande emissora, não enviou o seu chefe de Estado, o primeiro-ministro Narendra Modi, enfim. Exatamente. Então, faltaram esses grandes emissores, mas ao mesmo tempo os líderes europeus comparecem em mais peso. E aí, essa plenária que o presidente Lula vai comandar, ela consiste em um momento ali em que cada governo diz o que pensa sobre essa situação do clima, e a prioridade do Brasil hoje é o lançamento desse fundo para a preservação de florestas tropicais. A grande aposta do Brasil é que ele não é exatamente um fundo de doações, como é o Fundo Amazônia, por exemplo, em que cada país deposita um dinheiro e conta que o Brasil vai fazer o melhor proveito dessa verba. É um fundo de investimento em que quem aportar dinheiro nesse fundo, e aí vale também para empresas privadas, vai receber de volta esse dinheiro, e aí parte desses rendimentos vai ser repassados aos países em desenvolvimento que possuem florestas tropicais e que mantenham índices baixos de desmatamento abaixo da média global. A grande questão agora é saber quem vai aportar dinheiro nesse fundo, porque até o momento quem anunciou oficialmente que vai colocar dinheiro foi só o Brasil e a Indonésia, cada um vai aportar $1 bilhão cada. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala que o objetivo, inicialmente, é arrecadar $10 bilhões com os governos nacionais, mas a gente ainda não sabe quem que vai investir. Ontem, por exemplo, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse que apoia a realização do fundo, mas que não tem condições do Reino Unido investir, pelo menos nesse primeiro momento. E aí, a intenção é que quando esse fundo começar a operar de fato, ele vai ser operado inicialmente pelo Banco Mundial, aí ele chegue em certo momento a $125 bilhões lá na frente. Mas para isso, precisa que hoje os países invistam nessa iniciativa liderada pelo Brasil.
Quero aproveitar e chamar para a nossa conversa também o biólogo Thiago Metzger. O Thiago está em uma expedição que partiu de Belo Horizonte em um motorhome rumo à Conferência das Nações Unidas. O Thiago está em Palmas, no Tocantins. Bom dia, Thiago. A gente tem conversado com você diariamente aqui no nosso canal de O Tempo. O Levi trouxe algumas das expectativas para o dia de hoje. Ele falou, né, da expectativa de criação desse fundo de florestas, que deve ser uma aposta do governo Lula. Na sua avaliação, Thiago, eu sei que você está aí, inclusive, com o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos. Queria dar bom dia para vocês dois e queria que vocês falassem um pouco da expectativa para esses próximos dias. Bom dia para vocês. Em primeiro lugar, Palmas, né? É uma capital do Cerrado Amazônico, né? Nós estamos na região da Amazônia Legal. Nós recebemos com bastante ânimo, expectativa, alegria e também reconhecimento Palmas ter sido escolhida por essa passagem no motorhome que vai desaguar lá no coração, né, da COP. Nós podemos levar essa temática e estamos absolutamente sintonizados em relação à importância tanto da COP quanto desses temas que vão ser abordados na cidade resiliente. Então acho que ele sai de Palmas com as informações, com o conhecimento, com ter vivenciado aquilo que nós estamos fazendo por aqui. Muito obrigado, prefeito. Ô, Letícia, e esse investimento, esse fundo que foi criado e anunciado, ele traz hoje uma oportunidade fantástica, mas para aqueles países que querem realmente se comprometer, querem ter um retorno do capital, existe o fundo. Querem ter uma boa vontade, iniciativa, existe já um mecanismo financeiro. Basta colocar o recurso, esse recurso está sendo gerido por uma equipe designada para isso, para ele ter a sua rentabilidade. A rentabilidade vai ser aplicada na preservação das florestas tropicais, que é essa nossa grande riqueza aqui da Amazônia, Letícia. Queria, inclusive, agradecer o Thiago que está participando. O Thiago está participando aqui sempre do nosso canal de O Tempo, tanto aqui no Primeira Análise, ele vai começar a participar sempre a partir de hoje, e no Tempo News mais tarde, falando um pouco de como que tá essas expedições, falando de qual cidade hoje, por exemplo, ele está em Palmas, entrou inclusive com o prefeito de Palmas, conhecendo iniciativas de várias dessas cidades, para poder contar quais cidades, o que essas cidades estão fazendo de interessante para poder acompanhar essa questão dessa crise climática, o que essas cidades estão fazendo para poder superar esse problema. Queria agradecer o Thiago e o prefeito de Palmas. Queria aproveitar e chamar o Fred aqui também para a nossa conversa. Fred, a gente estava conversando antes e você estava chamando a atenção que um grande dilema que a gente vai ver, tanto o Brasil como outros países também, vai ser a questão da redução da emissão dos gases de efeito estufa. Como proteger o clima, mas também, ao mesmo tempo, os países também têm vivenciado o desafio de aumentar as produções. Como que esse desafio vai estar presente na COP30 também? Sim, é o desafio mundial, né? Você tem que escolher se você consegue resolver os problemas atuais e o mundo tem problemas graves para o seu desenvolvimento ou impedir um colapso lá na frente. Esse é o grande dilema. Por exemplo, no ano passado, o mundo tem uma necessidade gigantesca de energia. No ano passado, houve um crescimento da demanda de mais de 2%, 2,2%. E ainda assim a economia mundial não está conseguindo crescer. A expectativa da OCDE é de um crescimento do PIB em torno de 3,2% esse ano, 2,9% no ano que vem e em queda em relação ao ano passado, né? Então, nós vemos que há uma demanda cada vez maior de energia para sustentação e uma dificuldade de garantir esse crescimento. E principalmente nos países em desenvolvimento, que para a geração de energia estão voltando a apostar na geração térmica, né? Principalmente no carvão, que é um dos grandes responsáveis pela emissão de gases do efeito estufa, né? Esse levantamento da OCDE aponta que entre 2015 e 2023, só os países em desenvolvimento já tiveram um crescimento das emissões em torno de 19%. Enquanto as economias mais avançadas tiveram uma retração de em torno de 11%. Né? Por quê? Para sustentar essa questão da evolução, para você garantir o bem-estar econômico. Mas isso leva a uma geração de emissão de gases do efeito estufa, né? E CO2 principalmente.
Aí entra o papel justamente desse fundo das florestas, né? Se você tem dificuldade em fazer o controle das emissões, você precisa tentar dar um jeito de reduzir a quantidade de carbono. E as florestas tropicais são grandes capturadoras de carbono. São mais de 7 bilhões de toneladas. Isso mesmo, 7 bilhões de toneladas de captura de carbono no ano. Para você ter uma ideia, isso é mais ou menos 1,5 vezes do que os Estados Unidos produzem de carvão em suas emissões, né? Os Estados Unidos são o segundo maior, perde só para a China e pouco à frente da Índia. Então, você investir nisso é importante, mas então é uma questão que você precisa. Por isso que o Brasil está investindo na Indonésia. São 2 países com florestas com várias áreas de floresta tropical. E o Brasil, que apesar de não ser um grande emissor de carbono, ele tem a responsabilidade de proteger essa área. E, infelizmente, ainda que esteja em queda o desmatamento na região amazônica, a gente está tendo um crescimento das queimadas. E não só na área amazônica, mas principalmente na área do Cerrado. Somente nesse início de ano, até agosto, foram mais de 180 mil quilômetros quadrados de área queimada. É menos do que no mesmo período do ano passado, mas é uma das 5 maiores do século, áreas queimadas. Então, é preciso realmente preservar essas florestas, e a solução de ter um fundo que gere, além de investimento, compromisso dos países, é muito importante. Quero aproveitar e chamar o Levi. Levi, a gente estava falando sobre essa polêmica, ali, inclusive aqui um comentário de alguém aqui indagando como assim a criação de mais um imposto. Queria que você explicasse como que vai funcionar essa proposta aí da COP30 de taxar jatinhos super ricos e moda de luxo para financiar a transição energética. O que é isso? Então, essa foi uma série de propostas apresentadas pela presidência da COP30 para alcançar as metas de financiamento para a transição energética, para os países, principalmente os países em desenvolvimento, os países mais pobres, conseguirem abandonar os combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás, o carvão mineral, e adotar fontes renováveis e, assim, diminuir as emissões dos gases do efeito estufa. A meta estipulada pela COP é de 1,3 trilhão de dólares por ano. É bastante dinheiro e até por isso, então, a COP30 apresentou algumas sugestões. Entre elas está a taxação dos veículos aéreos e marítimos de uso particular, como os jatinhos, também iates, e aí com o argumento de que são veículos que emitem bastante poluição na atmosfera. Essa lista também tem uma taxação de grandes fortunas que é tradicionalmente defendida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo governo brasileiro. Tem outras medidas também, como taxação de itens de moda de luxo, e recomenda também que cada país aporte 0,7% do PIB, principalmente os países desenvolvidos, para financiar essa transição energética. Isso, a princípio, é só um documento, é só uma lista de sugestões, não é uma proposta que vai ser formalmente votada. Ela vai ser apresentada oficialmente durante a COP30, a partir da semana que vem, mas aí cada país vai definir se adere, se não adere, né? E aí, claro que cada país, se quiser aderir, vai ter que passar ali por um processo interno, né, de aprovação do Poder Legislativo. Então não é uma proposta que vai necessariamente ser implementada, mas são propostas do Brasil para resolver esse que tradicionalmente é o grande impasse de todas as COPs, que é o financiamento, que normalmente opõe os países desenvolvidos aos países em desenvolvimento, já que os países do sul global cobram que as nações mais ricas financiem essa transição. Na COP29, no ano passado, se chegou a um valor ali de 300 bilhões de dólares anuais, mas é um valor considerado insuficiente para financiar essa transição. Enquanto que os países mais ricos dizem que esse valor de 1,3 bilhão é inviável de sair dos cofres públicos. Então é esse impasse que a gente vê todos os anos nas COPs, e que aí a presidência brasileira aí da COP30, em parceria com a presidência da COP29, lançou esse documento para lançar algumas sugestões.